Aristóteles dizia que nós somos aquilo que repetidamente fazemos. E Dona Aurora sabia disso, sem nunca ter lido uma linha dele. Mas me diz uma coisa, você já se sentiu cansado de fazer tudo certo e mesmo assim, nada dá certo? Já olhou para o céu e perguntou quando é que vai ser a sua vez? Essa história é para quem já pensou em desistir e ainda assim decide tentar mais uma vez. O barulho da feira ia aumentando à medida que o sol subia. As barracas se enchiam de vida, o cheiro de café passado invadia as ruas e os vendedores chamavam pelos fregueses com a energia de quem começa mais um dia. Entre o som das vozes, o riso das crianças e o perfume das frutas, uma figura se destacava pela calma Dona Aurora. Cabelos brancos, olhar sereno e presença firme. Nada nela chamava atenção pela aparência, mas sim pelo efeito. Bastava cruzar o caminho dela para sentir que alguma coisa dentro da gente se organizava. Ela era daquelas pessoas que não precisavam falar muito para ensinar. Tinha fé concreta, sabedoria prática e um coração moldado pela vida. Um exemplo vivo de que sabedoria não é sobre idade, é sobre entendimento. Naquela manhã, ela notou um jovem sentado perto da banca de flores, com um olhar vazio. Era o tipo de olhar de quem carrega uma bagagem invisível, cheia de tentativas frustradas, orações sem resposta e um medo silencioso de estar desperdiçando tempo. Ele balançava a cabeça, como quem diz para si mesmo que não adianta mais tentar. Dona Aurora se aproximou com aquele jeito de quem não impõe nada, mas sempre desperta tudo. Enquanto ajeitava algumas mudas de plantas, começou a falar, sem perguntar nada, mas como se respondesse a um pensamento que não foi dito. Disse que a vida não erra destino, que Deus não se confunde, e que o tempo tem uma sabedoria maior do que a pressa humana. A vida ensina na ordem certa, e nem sempre a aula vem com aviso. Ela comentou que muitos acham que não estão colhendo porque plantaram errado, quando na verdade o problema é outro. Plantaram, mas não cuidaram. Deus nem sempre responde no nosso tempo, porque às vezes Ele está nos ensinando a ter estrutura para o peso da bênção que pedimos. Afinal, nem todo silêncio é ausência. Às vezes é Deus trabalhando no terreno antes da semente brotar. O jovem levantou o olhar curioso, e ela continuou. Não basta plantar com as mãos, é preciso regar com atitudes. As bênçãos precisam de manutenção. Disse que quem pede paciência, muitas vezes recebe situações para aprender a esperar. Quem pede fé recebe desafios para testar se acredita mesmo. A fé não é o atalho, é o chão firme, onde a gente pisa quando todos os caminhos parecem incertos. E quem pede amor, muitas vezes se depara com pessoas difíceis, porque é ali que o amor verdadeiro se revela. Dona Aurora explicava tudo com calma, como quem entende a linguagem das estações. Pegou um punhado de terra do vaso e deixou escorrer entre os dedos, dizendo que a vida é exatamente assim. Devolve o que recebe. A terra não julga se a semente é boa ou ruim. Ela só faz o que sabe, germinar o que foi entregue. Então, se queremos flores, temos que parar de plantar medo. E se queremos paz, precisamos parar de regar a ansiedade. O jovem respirou fundo, e ela percebeu. Então, decidiu contar uma história que guardava há muito tempo. Contou sobre o jardineiro que plantou 2 sementes no mesmo dia. A primeira cresceu rápido, cheia de folhas, bonita e aparente, mas suas raízes eram rasas. A outra semente demorou para romper a terra, mas cresceu para dentro antes de aparecer para fora. Quando veio a tempestade, a planta apressada tombou e a discreta resistiu. Quando o sol voltou, foi ela quem floresceu com força e beleza. Dona Aurora pausou e disse: "É isso que o tempo faz, meu filho. Ele revela o que é firme e o que só parece forte." E completou: "Muitos querem frutos, mas poucos querem o processo. Deus não nos nega, apenas nos prepara." O jovem ficou em silêncio, absorvendo cada palavra. Às vezes Deus não muda o cenário porque quer mudar o coração de quem o vive. Aquelas frases simples pareciam costurar o que estava rasgado dentro dele. Dona Aurora percebeu e estendeu um pequeno vaso de barro. Disse para ele plantar algo ali, cuidar, esperar, observar, sem pressa. Porque enquanto você aprende a cuidar do que cresce fora, Deus ensina você a cuidar do que cresce dentro. E foi embora. Nos dias seguintes, o jovem passou a visitar o vaso, como quem visita a esperança. No começo parecia nada, só terra, só silêncio, mas pouco a pouco, o hábito de regar, falar com Deus e observar mudou o ritmo da alma dele. Deixou de esperar grandes milagres e começou a valorizar o silêncio, o processo
os sinais pequenos. Um dia, finalmente, o broto apareceu. A fé amadurece no tempo em que o coração aprende a esperar sem reclamar. Ele era pequeno, frágil, mas real. E o jovem entendeu. O crescimento que mais importa não é o que os outros veem, mas o que acontece dentro da gente quando a fé é testada. O tempo passou e Dona Aurora reapareceu pela feira. Ele, feliz, mostrou o vaso. Disse que estava crescendo devagar. Ela perguntou, olhando nos olhos dele: "E você, está crescendo também?" Ele sorriu e respondeu: "Estou." Dona Aurora levantou os olhos e disse: "Deus não se apressa, Ele ensina. A vida não castiga, ela apenas devolve. E quando a gente muda o que planta, o terreno da alma muda junto." Ela explicou que cada escolha, cada palavra e cada pensamento são sementes, e que toda mudança real começa de dentro para fora. Primeiro a raiz, depois o fruto. Disse que quando colocamos Deus como centro do plantio, nada sai puro. Mesmo o que parece fracasso, vira adubo. O jovem entendeu. A mesma fé que ele achava pequena era o que o estava sustentando esse tempo todo. Dona Aurora sorriu e entregou para ele um novo punhado de sementes, dizendo: "Leva e distribui. Planta nas pessoas também. Ensina que ainda vale a pena cuidar, perdoar, começar de novo." A partir daí, o jovem mudou sua forma de viver. Passou a enxergar o tempo como aliado, não inimigo. Descobriu que Deus não falha e que fé não é esperar sem agir, mas agir mesmo sem ver. Começou a espalhar a mensagem que recebeu, conversando com amigos, ajudando quem estava caído e distribuindo pequenas sementes com bilhetes que diziam: "O que você planta em fé, Deus faz crescer em graça." E Dona Aurora continuava pela feira andando devagar, com aquele sorriso tranquilo de quem sabe que fez o que devia. Ela sabia que toda vez que uma semente é distribuída com amor, a corrente continua, e que o verdadeiro milagre não é a flor, é ver outra pessoa aprendendo a acreditar de novo. Porque no fim das contas ela sempre dizia: quem planta fé, colhe força. Quem planta bondade, colhe paz. E quem planta amor, é lembrado mesmo depois que parte. Agora é com você. O que você tem plantado nos seus dias? Não responda rápido. Pense, porque tudo o que você planta hoje, um dia volta para você e caminha ao seu lado. Lembre-se, Deus não se esquece de quem faz o bem em silêncio. Ele trabalha no invisível, mas no tempo certo, faz todos verem o resultado. Cada gesto é um plantio, cada palavra é uma raiz que deixamos no coração de alguém. Se essa mensagem falou com você, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa lembrar do poder de recomeçar. A semente da esperança só cresce quando é dividida. Quem semeia pouco, colherá pouco. Mas quem semeia com generosidade, colherá com abundância. Meus amigos, eu os vejo no próximo vídeo.